Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, onde o próprio Jesus fala e diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Nosso tema para esta ocasião é: onde está hoje o anjo que revelou o mistério a João? Ou seja, o anjo que revelou a João o livro do Apocalipse. Assim seria o anjo que revelou a João o livro do Apocalipse, ou a revelação apocalíptica da parte de Jesus. Vamos ler também no princípio, aqui na página, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Onde está hoje o anjo que revelou a João o Apocalipse? Essa é uma boa pergunta para hoje. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder compreender este mistério de onde está o anjo do Senhor Jesus Cristo que revelou a João o livro do Apocalipse, vamos ver o que disse o reverendo William Branham com relação a esse anjo, e então veremos onde está, neste tempo final, esse anjo do Senhor Jesus Cristo. Na página 41, nos diz, do livro de citações, versículo 330, diz: E foi enviado. E significou isto, ou seja, declarou isto por seu anjo a João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta. Ou seja, que esse anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta. Porque a Bíblia em seguida diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar as coisas que hão de acontecer brevemente. Em seguida vemos que quando João começou a adorar ao anjo, o anjo disse: Olha, não faças. Revelação 22, ou seja, Apocalipse 22, creio que é. E ele disse: Porque eu sou servo junto com os profetas. Podia ter sido Elias. Podia ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, veja a natureza de suas demais epístolas. Prova que João não as escreveu, ou seja, que a forma de João escrever era diferente à forma em que foi escrito o livro do Apocalipse. Isso prova que não era algo que veio de João, mas que veio de outra pessoa
a qual revelou a João toda essa revelação apocalíptica, e João a escreveu de acordo como foi revelada pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que foi escrita não ao estilo que João escrevia, mas ao estilo do anjo de Jesus Cristo. Continua dizendo: veja a natureza de suas demais epístolas, prova que João não as escreveu, porque não tem a natureza de João, ou seja, não tem a natureza como João, a forma de escrever de João. Tome 1 de João e 2 de João e etc. E leia. E veja a natureza delas. Em seguida, veja a natureza disto. João era um escritor e um apóstolo. Mas este é um espírito de profeta. É inteiramente uma pessoa diferente. Esta passagem aqui está tomada deste livro de citações, da página 15. Vamos ver como diz aí. Diz: pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E mais abaixo diz: João era um escritor, era um apóstolo, mas este é o espírito de um profeta. E agora, vejamos o que nos diz no livro dos selos o reverendo William Branham. Já temos um quadro claro de quem é esse profeta, ou seja, de quem é esse anjo do Senhor Jesus Cristo. É um profeta. E é um profeta maior. É um profeta dispensacional. João foi transportado ao dia do Senhor. Esse é um profeta que no dia do Senhor estará na terra. Esse espírito de profeta estará na terra em carne humana, e por isso é enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Vejamos aqui também na mensagem dos 7 selos, a página 301, diz o reverendo William Branham. Notem bem. No tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. O que significa isso? Mandou um profeta, o profeta Noé. Uma águia maior, um profeta mensageiro dispensacional. Quando decidiu livrar Israel, ou seja, da escravidão no Egito, também mandou uma águia. A quem? O profeta Moisés, um mensageiro dispensacional. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? A um anjo literal. Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. E ele, o anjo, me disse: olha, não faças isso. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ao mensageiro algum, porque eu sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9.
Agora o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Quando o povo está esperando uma manifestação de Deus para uma era ou para uma dispensação, onde Deus tem que se revelar e revelar ao povo algo, pois tem que enviar um profeta para esse tempo, o qual tem as duas consciências juntas e Deus pode falar com ele e dar a mensagem para esse tempo, dar a revelação divina e esse profeta dar essa revelação divina ao povo. Por isso é que encontramos que a Bíblia foi dada por Deus através dos seus mensageiros, dos seus profetas. E agora, para o tempo final, a igreja estará esperando a revelação do rapto, a fé para o rapto. E para isso tem que enviar o seu anjo mensageiro, o qual é um profeta dispensacional, para que a ele venha essa revelação e ele a passe ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, e dê testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora, Cristo, vejam vocês, sendo a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, cumpriu a primeira vinda do Messias. E o que foi a primeira vinda do Messias? Foi a vinda do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu. O anjo do pacto, vestido de um corpo de carne humana chamado Jesus, vindo em toda a sua plenitude em um corpo de carne, que ele mesmo criou no ventre de Maria. E esse foi seu trono humano aqui na terra naqueles dias. O primeiro trono no céu. O trono de Deus no céu. O segundo trono, Jesus. O trono humano de Deus. E o terceiro trono corresponde a este tempo final. E agora, para este tempo final, assim como o Pai esteve em seu trono humano, no cumprimento da primeira vinda do Messias, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em seu trono humano, seu trono de misericórdia, Jesus, por meio desse trono, vejam vocês, realizou a obra de redenção e trouxe misericórdia para a raça humana. Agora, podemos ver como, em seguida, Cristo subiu ao céu e se sentou no trono de Deus, no céu, o trono do Pai, e esteve fazendo intercessão desde o trono do Pai, por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Todos têm seus nomes escritos aí onde? No livro dos 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. Mas Cristo vai deixar o trono de intercessão lá no céu, o trono do Pai, porque Ele vai reclamar seu trono, o trono de Davi, no qual se sentará e reinará pelo milênio e por toda a eternidade. E ele disse, ao que vencer eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa promessa será cumprida a este anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. E se tornará esse anjo do Senhor Jesus Cristo o instrumento de Jesus Cristo do último dia. Agora vamos ver Jesus Cristo, o anjo do pacto, no meio da sua igreja de etapa em etapa. O encontramos no capítulo 1, no meio dos castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais de ouro, e aí em Apocalipse capítulo 1, o encontramos
com seu cinto de ouro sobre seu peito e vestido de uma túnica, de uma vestimenta larga. Seus olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada afiada, seu rosto como o sol, seu cabelo branco como branca lã e seus pés como colunas de fogo e sua voz como o estrondo de muitas águas. Todos esses são símbolos, os atributos que Cristo estará manifestando no último dia, quando Ele mudar de sacerdote a juiz e de cordeiro a leão, a rei. Agora, Cristo esteve de etapa em etapa em Espírito Santo, e Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor que libertou o povo hebreu, por isso disse ao povo hebreu: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse: Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. E agora, dizem, não tem 50 anos e dizes que viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. Isso está em São João, capítulo 8, versículos 56 ao 58. E agora, como era antes de Abraão, se seu corpo físico tinha nascido em Belém da Judeia, seu corpo físico tinha de 30 a 33 anos, mas quem estava dentro daquele corpo tinha estado com o povo hebreu e tinha libertado o povo hebreu. E tinha estado com Abraão, tinha visitado Abraão, tinha comido com Abraão no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra e foi chamado por Abraão Elohim. Apareceu Abraão com seus arcanjos Gabriel e Miguel. Se materializaram. Deus criou para Gabriel e para Miguel um corpo do pó da terra e para si mesmo criou um para essa visita temporária a Abraão. E isso é tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Assim como veio o Filho do Homem com seus anjos a Abraão, a semente de Abraão também vem esta bênção da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E agora, vejam vocês que com essa visita de Elohim, marcou o fim dos gentios de Sodoma e de Gomorra. E quando foram para Sodoma e Gomorra, os arcanjos Gabriel e Miguel, em forma visível, encontramos que já não havia misericórdia para eles. Encontramos que, mesmo que eles estivessem ali, já não havia oportunidade para eles, a porta já estava fechada. E até, vejam, em tipo e figura, quando os anjos tomaram a Ló e o colocaram dentro da casa e fecharam a porta já não a podiam encontrar. Os de Sodoma e Gomorra estavam cegos buscando a porta e não a encontravam. E agora, a porta para os gentios vai se fechar de um momento a outro. E quando a manifestação do poder de Deus em toda a sua plenitude estiver realizando as maravilhas e milagres grandes que estão prometidos sob a visão da carpa que foi dada ao reverendo William Branham, para esse tempo a porta para os gentios estará fechada. E se não se fechou por completo, se fechará nesses dias. Para esse tempo, Cristo adotará o seu anjo e, por meio do seu anjo, realizará grandes milagres e maravilhas e operará os ministérios de Moisés e Elias em seu anjo e o ministério de Jesus. E agora, para esse tempo, os gentios
verão esses ministérios realizando essas maravilhas, mas já será muito tarde. Isso será a terceira etapa para os perdidos. Mas essa terceira etapa também é para as virgens insensatas. E aí virá uma bênção para elas, mesmo que saberão que terão que passar pela grande tribulação. Mas essa terceira etapa também será para os escolhidos de Deus, a igreja noiva, os primogênitos de Deus, os quais recebem sua adoção, recebem sua transformação, os que estão vivos e os mortos em Cristo, sua ressurreição. E agora, para este tempo final, o anjo que revelou a João a revelação deste livro apocalíptico, nesta forma simbólica, é o mesmo anjo que Jesus Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. O mesmo anjo é enviado ao cristianismo para dar testemunho de todas estas coisas e revelar ao corpo místico de Cristo todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Neste tempo final aparece esse anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará Cristo, anjo do pacto, manifestado na era da pedra angular. Cristo, anjo do pacto, vejo, esteve de era em era, no mensageiro de cada era, na porção correspondente a cada era, e esteve se refletindo, o que será a sua manifestação aqui na era da pedra angular através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que todas essas manifestações que vimos nos 7 anjos mensageiros são uma amostra do que Cristo fará por meio do seu anjo mensageiro no último dia. A revelação para cada era veio ao anjo mensageiro de cada era e, com o anjo mensageiro, se identificou Cristo em cada era, o anjo mensageiro de cada era, e a ele veio a revelação de Cristo para cada era e a manifestação de Cristo para cada era. E essa foi a revelação de Jesus Cristo. Cristo revelado e revelado em cada era, no anjo mensageiro de cada era. E isso mostra o que ele fará na era da pedra angular, onde estará velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. A tal grau que chegará o momento em que o adotará. Depois que se tiver completado o número dos escolhidos de Deus sob o trabalho de Cristo através do seu anjo mensageiro. E em seguida, o adotará. E daí em diante, é que se verão em grande escala as grandes maravilhas e milagres, mas a porta já terá se fechado, porque já terá entrado até o último dos escolhidos de Deus. Também Deus chamará os escolhidos do povo hebreu, do qual não quisemos falar muito, para que não se interrompa o programa que Deus tem com o povo hebreu, onde chamará 144 mil hebreus, e que somente o anjo que vem com o selo do Deus vivo em Apocalipse capítulo 7, que é o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo que vem com o Espírito Santo, com o anjo do pacto nele manifestado, é o único que conhece a mecânica e também a dinâmica para o chamado desses 144 mil hebreus. E ele estará se reservando esse segredo divino para que ninguém tente imitar o que ele fará quando se completar o número dos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. O primeiro é com a igreja de Jesus Cristo. E por isso é que estamos trabalhando entre os gentios, entre os latino-americanos e caribenhos, e levando a mensagem. E estão sendo chamados e juntados os escolhidos latino-americanos e caribenhos do último dia no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E agora o anjo do pacto,
o qual esteve de era em era, o qual é Cristo em Espírito Santo, esteve de era em era, no mensageiro de cada era, realizando sua obra, agora se encontra na era da pedra angular. E por meio do seu anjo mensageiro, realiza sua obra correspondente à era da pedra angular e chame juntos os escolhidos do último dia. E agora, onde está hoje o anjo que revelou a João o livro do Apocalipse? É enviado um mensageiro dispensacional para todo o cristianismo, e os escolhidos o estarão vendo e estarão recebendo a mensagem de Cristo através dele, e estarão vendo a manifestação de Cristo através dele neste tempo final, nos revelando por meio do seu anjo todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque essas coisas que estará revelando à igreja de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo, nenhum homem as pode conhecer, exceto Cristo, o anjo do pacto. E ele as revela ao seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro as revela à sua igreja. E agora, vimos onde está o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, na era de ouro da igreja de Jesus Cristo. E agora, o anjo do pacto, onde está? Em seu anjo mensageiro. Assim como esteve no anjo mensageiro de cada era. E agora o anjo do pacto esteve em cada território onde se cumpriu cada era. E esteve onde? No mensageiro de cada era. Porque ao mensageiro de cada era chegou a revelação de Deus de Cristo. E por meio do mensageiro, Cristo se revelou em cada era. E essa foi a revelação de Jesus Cristo para cada era. E para o último dia, a revelação de Jesus Cristo na era da pedra angular é através do seu anjo mensageiro, e, por meio dele, nos revela todas as coisas que devem acontecer neste tempo que nós precisamos conhecer, para obter assim a fé, para ser transformados e raptados neste tempo final. E agora, qual é o território correspondente à revelação de Jesus Cristo do último dia por meio do seu anjo mensageiro? Pois a América Latina e o Caribe. Porque já para a América do Norte, Europa e Ásia Menor, a revelação de Jesus Cristo por meio dos seus 7 anjos mensageiros se realizou. E agora somente resta a revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro no último dia na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, no território latino-americano e caribenho. Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21 vem, velado e revelado em seu anjo mensageiro, no último dia, o verbo, a palavra, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro e através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular, no corpo místico de Jesus Cristo. Viram o que é a revelação de Jesus Cristo para este tempo final? É a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro neste tempo final. E o conhecimento dessa revelação, dessa manifestação de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, somente a pode revelar Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Porque ninguém conhecerá quem seja o anjo do Senhor Jesus Cristo, a não ser Jesus Cristo quem o enviou. E ninguém conhecerá quem seja Jesus Cristo revelado no último dia, a não ser seu anjo mensageiro, em quem estará velado e revelado no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Assim como na primeira vinda de Cristo, na vinda do anjo do pacto 2000 anos atrás, ninguém conhecia quem era o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhecia quem era o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a quem o revelou? A aquelas pessoas simples. E agora, vejam vocês, por isso Cristo em São Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, disse, cheio de regozijo, muito regozijado. Vamos ler o que disse aqui, porque isso se repete para este tempo final. Capítulo 11,
Versículo 25 em diante diz: Por esse tempo disse Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E para este tempo final, ninguém conhecerá o anjo do Senhor Jesus Cristo a não ser o Senhor Jesus Cristo. E ninguém conhecerá o Senhor Jesus Cristo velado e revelado no último dia, revelado na sua igreja no último dia, a não ser seu anjo mensageiro, e aquele a quem seu anjo mensageiro quiser revelar. E estará revelando aos escolhidos de Deus no último dia, na era da pedra angular, no território latino-americano e caribenho. Assim está no programa divino, e está representado no templo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Encontramos que o átrio está no leste e o lugar santo começa no leste, segue por aí pela terra de Israel, Ásia Menor, Europa e América do Norte, onde se cumpre as diferentes eras da igreja, que corresponde ao lugar santo desse templo espiritual que é a igreja. E em seguida, na América Latina e no Caribe, se cumpre a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual. Onde estava o lugar santíssimo no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu? No oeste. Onde está a América Latina e o Caribe? No oeste. Pertence ao continente ocidental, ao continente do oeste. Pertence ao continente americano. Agora vejam, a bênção tão grande que Cristo nos deu na América Latina e no Caribe. Por isso é que os 7 trovões emitem suas vozes em um idioma desconhecido aos 7 anjos mensageiros, um idioma desconhecido ao 7º anjo mensageiro, porque o idioma que ele falava era o inglês. E agora, as vozes dos 7 trovões, a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, falam no idioma latino-americano e caribenho principal, que é o espanhol. Esse é o idioma que ele usa na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, nosso Salvador. E estará falando por meio do seu anjo mensageiro, nesse idioma, a todos os escolhidos de Deus no último dia, e os chamará e os juntará com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, podemos ver que é no corpo místico de Cristo que o anjo do Senhor Jesus Cristo estará, e na era correspondente a este tempo, que é a era da pedra angular, e o território correspondente a este tempo, que é a América Latina e o Caribe. E com o idioma correspondente à era da pedra angular e à dispensação do reino, que é o espanhol. O idioma correspondente a toda a revelação divina de Cristo para a era da pedra angular. E este é o tempo para que este mistério esteja revelado à Igreja de Jesus Cristo e obtenha assim o conhecimento de todas essas coisas que em breve deve acontecer, e seja preparada para ser transformada e raptada neste tempo final. A vinda do anjo do pacto em carne humana, 2000 anos atrás, foi no leste, a terra de Israel. A vinda do anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo no último dia, é no ocidente, a terra latino-americana e caribenha, entre os latino-americanos e caribenhos.
E agora, isso concorda com o que disse Jesus, que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. Primeira vinda no Oriente, a terra de Israel. E a segunda vinda do Filho do Homem no Ocidente, o continente americano. E somente resta a parte dos latino-americanos e caribenhos para o cumprimento dessa promessa, porque as outras partes, América do Norte, Europa e Ásia Menor e a terra de Israel, já se cumpriram o que tinha que se cumprir nessas eras passadas. E depois dessa manifestação grande de Cristo através do seu anjo mensageiro, no Ocidente, o Evangelho se tornará o povo hebreu. E eles dirão, vamos ver o que disse o reverendo William Branham, que tudo isso será. Página 57 do livro dos selos, diz: E vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Este é o mesmo. O anjo é o mensageiro e ele é o mensageiro a Israel. Vê você, a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora a igreja está a ponto de ser raptada porque chegou ao último dia. E ele vem por sua igreja. E agora, sendo o mensageiro a Israel, o anjo do pacto, quem libertou o povo hebreu e que esteve também em carne humana, no véu de carne chamado Jesus 2000 anos atrás, e agora ele vem para o povo hebreu, mas porquanto sua igreja está no tempo em que tem que ser raptada e os mortos em Cristo ressuscitados, então ele vem por sua igreja, porque ele esteve no meio da sua igreja, de era em era, e sobe a era da pedra angular. E aí vem por sua igreja manifestado neste tempo final. E ele é o cavaleiro também do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual tem por nome o Verbo de Deus. É a vinda do anjo do pacto, o Espírito Santo, vindo manifestado no último dia em carne humana, em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento de Cristo para Cristo se revelar através dele e falar à sua igreja através dele e falar ao povo hebreu através dele também. E agora, vejamos o que estará acontecendo neste tempo final. Na página 22 do livro de Citações, diz, no parágrafo 176, que é um extrato de perguntas e respostas do livro dos Hebreus, número 3, diz, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações, ou seja, pregando os juízos divinos que hão de vir, e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, olhem, este é o Deus a quem esperávamos. Este é ele, mas ele não vem por eles, vem por sua noiva. E como vem por sua noiva? Vem como o anjo forte que desce do céu. E vem se velando e se revelando em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia, e se manifestando por meio do seu anjo mensageiro e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, e chamando e juntando os escolhidos e nos preparando para ser transformados e raptados, para sermos adotados. E quando Cristo adotar seu anjo, e em seguida também nos adotará todos nós, o povo hebreu verá essa manifestação,
Porque quando tiver adotado o anjo de Jesus Cristo, então é que vão acontecer grandes maravilhas e milagres. E se cumprirá a visão da carpa, literalmente nesse tempo, com grandes maravilhas e milagres. E estremecerá o mundo inteiro, e ao povo hebreu também. E ao cristianismo completo, porque a terceira etapa, que é a etapa do cumprimento da visão da carpa, que é a etapa do cumprimento do sétimo selo da segunda vinda de Cristo, corresponde ao último dia, quando formos adotados por Cristo e obtivermos o nosso novo corpo. Assim que esses dias vão ser de 30 a 40 dias, quando já tivermos o novo corpo. Teremos de 30 a 40 dias aqui na Terra, com o novo corpo, e depois iremos. Mas em 30 ou 40 dias, se poderá fazer o que em milhares de anos não se pôde fazer. Por quê? Porque em um corpo eterno, imortal, incorruptível, que não tem limitações, somente com falar a palavra as coisas virão à existência. Aí está o segredo do mistério da visão da carpa, o mistério da terceira etapa. Isso será quando Cristo adotar o seu anjo mensageiro. E vejam aqui. Nos diz, na página 9, versículo 72, diz: quando você fica no reino, fica no Evangelho, e faz bem. Então, um destes dias, Deus o chamará fora e o porá a um lado e o adotará como seu filho diante das pessoas, e lhe dará alguma coisa que estremecerá as nações com isto. Agora vejam como será nesses dias. Mas, antes da adoção, é preciso estar na etapa de pré-adoção, onde é preciso estar trabalhando na obra de Cristo, como Jesus dizia: nos negócios do meu Pai me convém estar. Nos negócios daquele que o iria adotar, e o adotou quando tinha 32 anos e meio, para em seguida, em um lapso de tempo de 6 meses, realizar a obra correspondente a essa etapa de um filho já adotado. E nessa etapa foi que realizou a obra de redenção. Nessa etapa foi que também entrou em Jerusalém, montado no burrinho. E realizou umas quantas coisas nessa etapa. E agora, nessa etapa de adoção, quando já estivermos transformados, nós teremos de 30 a 40 dias aqui na Terra. E não haverá limitações quanto ao que Cristo, o anjo do pacto, fará através da sua igreja e no meio da sua igreja neste tempo final, por meio do ministério que terá no meio da sua igreja, que será o ministério do anjo do pacto através do seu anjo mensageiro neste tempo final. E agora, vejam vocês, onde está o anjo do Senhor Jesus Cristo? Pois tem que estar na era da pedra angular, porque é a era onde ele será adotado, porque a era da pedra angular é a era de adoção. Cristo, em sua primeira vinda, onde esteve? Pois na era da pedra angular do seu tempo. João Batista foi o sétimo mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei, como também foi o reverendo William Branham, sétimo mensageiro da sétima era da igreja sob a dispensação da graça. E depois vem a era da pedra angular, a era da adoção. Ninguém pode ser adotado fora da era da pedra angular, e ninguém pode ser adotado fora do corpo místico de Cristo. Portanto, toda pessoa que será adotada neste tempo final, todos os filhos e filhas de Deus estarão no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, os que estão vivendo. E os mortos em Cristo foram os que viveram em suas eras e receberam a palavra por meio da manifestação do Espírito Santo do anjo do pacto, através do mensageiro de cada era. Mas eles virão à era da pedra angular com seus corpos eternos. E eles escutam no paraíso o que se fala aqui na era da pedra angular, porque eles podem olhar para aqui e podem ver e podem escutar também.
Portanto, eles podem escutar a grande voz de trombeta soando neste tempo final. A voz do Filho do Homem, a voz do anjo do pacto de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos dando sua mensagem final. A mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E a trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, assim como o sétimo selo, é a vinda do Senhor, ou seja, que a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante, e o sétimo selo é a vinda do Senhor. O que é a sétima trombeta para o povo hebreu é o sétimo selo para a igreja de Jesus Cristo, que é a vinda do Senhor. Agora vejam algo mais. Algo mais na página 130 do livro de citações, onde nos diz: vamos buscar este lugar aqui. Na 130, versículo 1153, diz o reverendo William Branham: o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel da tradição judaica. Escutem, das tradições judaicas em que tinham estado confundidos. Sendo profetas, eles o crerão, chamando-os à festa da expiação, Cristo, deixando-os que reconheçam a Cristo. Eles dirão: Ele vem, Ele estará aqui, os judeus estarão se reunindo. Coisas assim. E então, quando Ele vier, dirá: aqui estou. Quando Cristo vier em toda a sua plenitude, manifestado no último dia, quando adotar os seus escolhidos deste tempo final, na era da pedra angular, quando nos adotar e adotar o seu anjo mensageiro, aí Cristo se revelará ao povo hebreu. E aí, a revelação da segunda vinda de Cristo passará ao povo hebreu. Agora podemos ver esse mistério que corresponde a este tempo final. E podemos ver por meio de quem Cristo estará se revelando à sua igreja no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. Onde? Que território? O território latino-americano e caribenho, onde se constrói, onde Cristo constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual com os seres humanos, com pedras vivas. E quando se completar essa construção do lugar santíssimo, se terá completado a igreja de Jesus Cristo. E então, Ele terá terminado sua obra de intercessão no céu. E, consequentemente, sairá do trono de intercessão e fará sua reclamação. Tomará o livro da destra de quem está sentado no trono e o abrirá, fará sua reclamação, ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará. E então, já vamos trabalhar mais livres. Já não vamos estar suando assim, porque no novo corpo, seguramente o novo corpo trará todo o equipamento. Quanto a isso também, onde nem o calor, nem o frio
nem a falta de comida, nem a falta de sono, nem a falta de transporte nos atrapalharão o trabalho. Porque não estaremos limitados a essa dimensão terrena, mas que teremos um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. E vejam, quando ele teve que entrar onde estavam os discípulos reunidos, entrou sem que lhe abrissem a porta. E quando teve que ir, não disse, me busque um táxi, me chame um táxi para que me leve ao aeroporto que tenho que ir. Se chegam a chamar um táxi, a buscar um táxi, seria um táxi de um cavalo de força ou um burro de força, que eram os carrinhos que usavam naqueles tempos, de 4 rodas ou de 4 patas. Mas, vejam vocês, ele não pediu que buscassem um animalzinho para ir à casa do Pai Celestial. E tampouco nós para irmos à casa do nosso Pai Celestial com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Iremos da mesma forma com Cristo, como Ele se foi. Essa é uma promessa para cada um de vocês e para mim também, porque seremos arrebatados ao céu e iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, antes, temos que estar na etapa de pré-adoção. Há pessoas, talvez, que leram as profecias do reverendo William Branham e leram a profecia da visão da carpa. E talvez algum pode dizer, quando eu vir esses milagres, eu vou crer. Pois quando vir esses milagres, se não creu antes e não esteve na etapa de pré-adoção, já para esse tempo, já os que serão adotados estiveram na etapa de pré-adoção, crendo e ouvindo a voz de Cristo, falando por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer, e estarão preparados para serem adotados e serão adotados. E quem não foi preparado, não esteve preparado, pois não esteve na etapa de pré-adoção, pois não pode estar esperando a adoção. Assim que esperar ver o cumprimento desses grandes milagres na visão da carpa, para então crer, é esperar crer quando a porta já estiver fechada. Já para transformação e rapto, não haverá oportunidade. Mas sim haverá oportunidade para se agarrar bem de Cristo e dizer, mesmo que passemos pela grande tribulação, daremos nossa vida por Cristo na grande tribulação. E então já terão essa oportunidade aí. Porque a terceira etapa, onde se cumprirá a visão da carpa, será para a noiva, os escolhidos, mas também será para as virgens insensatas, e também será para o mundo, para os perdidos que já não podem se arrepender, e mesmo que se arrependam, não há sangue no céu, no trono de Deus, para serem lavados seus pecados e Cristo fazer intercessão por eles, porque Cristo já terá saído do trono de intercessão e estará manifestado em toda a sua plenitude, em seu anjo mensageiro, no último dia. E isso já será uma nova etapa no programa divino. E estaremos somente de 30 a 40 dias aqui. E depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E não poderemos dizer outra coisa a não ser aos que ficam. Nos vemos dentro de alguns anos para os 144 mil, mas dentro de 1000 anos e 3 anos e meio mais, nos veremos de novo. Isso será quando ressuscitarem para serem julgados por Cristo e sua igreja, por Cristo e nós. Ou seja, que todas essas coisas estarão acontecendo. E
O importante para nós é que estamos escutando a voz de Cristo e estamos sendo preparados nessa etapa de pré-adoção para, assim, ter a fé, a revelação, a fé de rapto, que é a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Essa é a revelação ao redor da qual gira a mensagem do evangelho do reino, a mensagem da grande voz de trombeta. E essa é a mensagem que Cristo, anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, nos dá, com a qual nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vimos onde Ele nos revela todas essas coisas. Onde? Em sua igreja. Em que etapa da sua igreja? Na etapa da Era da Pedra Angular. Em que território? Na América Latina e no Caribe. Em que idioma? No espanhol. Por meio de quem? Por meio do seu anjo mensageiro. Aos latino-americanos e caribenhos. E isso inclui todos os que vivem nesse território e até os que se foram a outros territórios, mas que suas raízes são latino-americanas ou caribenhas. E dentre todos os latino-americanos e caribenhos, encontramos que há raízes hebraicas também. E não se sabe se a metade ou mais a metade dos que estarão recebendo a mensagem no último dia sejam pessoas com raízes hebraicas. Assim que recordem que a igreja, no dia de Pentecoste, começou com hebreus. Essa primeira fase da igreja. E começou no meio do povo hebreu. Mas o povo hebreu foi disperso, espalhado pelo mundo inteiro. E a América Latina e o Caribe têm muitos hebreus. Alguns que sim sabem que são hebreus e outros que não sabem que são hebreus. Mas são hebreus, suas raízes são hebraicas. Mas por causa das perseguições pelas quais passaram, até mudar o nome. E foram se movendo de lugar em lugar para salvar suas vidas. E até se converteram ao cristianismo para se proteger. E vejam vocês, e outros, pois creram de verdade, mas alguns o faziam para proteger suas vidas e suas famílias, e assim por diante. E nunca diziam a ninguém que eram hebreus, porque se dissessem, os iriam matar, lhes tiravam tudo e os mandavam matar. Assim que, vejam, a América Latina e o Caribe é um viveiro de filhos e filhas de Deus, e é um viveiro também de hebreus, que nem sabem que são hebreus, alguns, e outros sim sabem que são hebreus. Assim que Deus sim sabe quantos são hebreus em suas raízes no meio dos latino-americanos e caribenhos. E recorde, lembre, que a raiz e a geração de Davi, que é Cristo, recordem que, por algum lado, Cristo vai manifestar tudo isso, vai se manifestar e vai dar a estrela resplandecente da manhã. Portanto, alguém receberá a estrela resplandecente da manhã e também toda essa bênção do trono, sentar-se no trono com Cristo. E Cristo estará manifestando sua raiz. Raiz e geração de Davi. Em alguma forma, ele vai fazer. Para que o povo hebreu possa dizer, este é quem nós estamos esperando.
Agora, isso é preciso deixá-lo quietinho, já que isso corresponde para o povo hebreu. E eles verão Cristo em seu trono humano, o trono de Cristo, e em seguida, no reino milenial, nós veremos Cristo e ao vencedor no trono do reino milenial. Ao que vencer, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, no trono humano também estarão os dois. E aí vamos deixar. Vimos onde estaria o anjo de Jesus Cristo. Estaria nesse trono humano. E vejam vocês, a era da pedra angular é a era do trono também. Portanto, tem que ser na era do trono, onde Cristo tenha um trono humano, onde seja colocado também esse espírito de profeta que revelou a João toda essa revelação apocalíptica. E, em seguida, tudo passará ao trono literal de Cristo, o trono de Davi lá em Israel. Agora vejam, passará da era do trono da Igreja de Jesus Cristo à era do trono do reino milenial. Vimos onde está hoje o anjo que revelou a João o Apocalipse. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta tarde, dando testemunho de onde está hoje o anjo que revelou a João o Apocalipse. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E, em breve, Cristo complete o número dos seus escolhidos no seu corpo místico, na sua igreja. E ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme. E nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Muito obrigado por sua amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e continue passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, o anjo do pacto, o qual, para este tempo final, estaria nos abençoando com sua palavra, nos revelando todas essas coisas por meio do seu anjo mensageiro. Recordem, essas coisas não surgem assim porque sim, mas que são o programa de Cristo correspondente a este tempo final. E a nós nos correspondeu a bênção de serem as pessoas onde Ele manifestaria, revelaria todas essas coisas que devem acontecer. E nos daria a bênção do último dia. A maior bênção, porque se grande é a bênção para os hebreus, maior é a bênção para nós. Maior é a bênção para os que serão adotados neste tempo final, porque seremos como Cristo, nosso Salvador, seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que o programa de Cristo é que nós sejamos como Ele. Ser como Cristo. Esse é o programa para o qual nós fomos chamados, para sermos adotados neste tempo final e sermos como Cristo, nosso Salvador. E não somente é porque desejamos ser como Cristo que vamos ser como Cristo, mas porque fomos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo para ser como Ele. Ou seja, que não é coisa de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Ele foi quem assim o determinou. E por isso, viemos nós da eternidade, da casa do nosso Pai Celestial, da sétima dimensão. Daí veio nossa alma. E veio a essa dimensão terrena para
fazer contato com a vida eterna e sermos adotados neste tempo final. Bom, ser como Cristo, isso é, ser adotados, ser transformados, nós os que vivemos e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos, e assim serem a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ser como Cristo, o qual está muito perto. Já temos as primícias da adoção, que é o batismo do Espírito Santo ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo, e assim receber um Espírito, um corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo angelical. Já temos o corpo angelical da sexta dimensão, e agora nos falta o corpo físico e eterno para ter toda a adoção completa. A plenitude da adoção é essa, ter a plenitude de Deus. Já temos as primícias, que é a entrada, como diz o reverendo William Branham, a entrada, o pagamento de entrada são as primícias, e em seguida teremos a plenitude ao receber o novo corpo. Por isso, estamos nessa etapa de pré-adoção, escutando a voz de Cristo, o anjo do pacto, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, e estamos seguindo a Cristo, e o seguimos com a fé posta nele, posta em Cristo. Sigo a Jesus Cristo, o anjo do pacto. Ele é quem nos colocará na terra prometida do novo corpo e na terra prometida do reino milenial, e nos levará, antes do reino milenial, a uma ceia, a uma grande festa, porque é que quando se coloca um rei para reinar, primeiro se realiza uma festa antes de começar a reinar. E agora essa é a festa celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e em frente servindo a Jesus Cristo, seguindo a Cristo com toda nossa alma, porque em breve seremos adotados, em breve seremos transformados e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, e seremos jovenzinhos para toda a eternidade. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e muito obrigado por vossa amável atenção. Deus os abençoe.